Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Pronto, turma. A minha tela agora ela está espelhada aí para vocês. E de antemão já gostaria de dizer o seguinte: para hoje eu vou pedir de vocês muita paciência para o desenrolar da nossa aula de hoje. Inclusive, a nossa aula de hoje ela é uma das mais importantes, se não a mais importante de todo o nosso bimestre. Eu confesso para vocês que eu tomei muito cuidado para separar tudo que eu vou mostrar hoje na nossa aula. Então já pegue seu material, já se ambiente, já pegue tudo que for necessário para você fazer anotações. Isso mesmo. Inclusive, eu peço até para vocês favoritarem este vídeo, porque hoje nós vamos ver a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, uma estrutura completa, tá? Com os 4 parágrafos. Então, assim, peço encarecidamente paciência e muita compreensão, ok? Essa aula ela vai ajudar vocês tanto na disciplina de produção textual quanto na disciplina de língua portuguesa, tá? Daqui até o ensino médio. Por isso que eu disse que ela é extremamente importante. Eu tomei muito cuidado para que nas aulas anteriores eu já não iniciasse de fato um assunto com uma grande, digamos assim, com uma grande bagagem de conhecimento, porque vocês achariam maçante e provavelmente não dariam conta. Por isso que na aula passada, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu procurei colocar no nosso exercício em PDF questões voltadas apenas à argumentação. Apenas à argumentação. Alguns alunos conseguiram fazer a atividade sem muito problema, tá? Outros me perguntaram, eu ajudei e tudo mais. Então, veja, para que nós possamos criar uma argumentação, é preciso ter um conhecimento prévio daquilo que se está escrevendo. Então, se eu pedir ali, por exemplo, um parágrafo aliás, um parágrafo argumentatório sobre meio ambiente. Você precisa ter conhecimento sobre meio ambiente, ter lido algo sobre meio ambiente. Por isso, em alguns momentos, em alguns itens que eu coloquei, vocês acharam um pouco difícil, justamente pelo fato da falta de conhecimento de vocês. Tá? Não é que vocês não têm nada na cabecinha para escrever, até porque o fato de professor, me deu branco. Isso não existe, tá? O que existe, na verdade, é que você ainda não tem uma leitura sobre aquele determinado conteúdo. Então, lá, eu acho que foi o item 10, eu coloquei ali liberdade de expressão, para você criar um argumento sobre liberdade de expressão. Se você não conseguiu criar esse argumento, veja qual é a primeira situação. Se você tem leitura suficiente para fazer aquele processo argumentativo, tá? Sabe, é como se fosse o seguinte: como se eu fosse apresentar um projeto sobre liberdade de expressão, mas eu não escrevi o projeto, porque eu não tenho conhecimento sobre ele. Então veja como é algo até incoerente, na verdade, ou se você é escalado para, de repente, apresentar um trabalho em sala de aula sobre processo de inclusão, mas você não tem conhecimento de nada sobre inclusão. Então, infelizmente, você vai passar vergonha, né? No texto segue da mesma forma. Eu não vou escrever sobre água se eu não tenho conhecimento sobre água. Eu não vou escrever sobre diversidade social ou diversidade sexual, né, que é um tema pertinente, se eu não tenho conhecimento sobre isso. Não vou escrever sobre religião se eu não tenho conhecimento de religião, tá? Então veja que para tudo na nossa vida você precisa ter um conhecimento prévio. Professor, mas de que maneira eu faço isso? Lendo, estudando, assistindo aos jornais, praticando muito o hábito de leitura, tá? É essencial, e assim você vai começar a agregar conteúdos aí na sua bagagem de conhecimento, tá? Então, veja, você como aluno do nono ano, você já deve ter esse repertório um pouco mais em relação aos alunos que ainda estão no oitavo ano, sétimo ano e por aí vai,
ok? Então veja que você está subindo no degrau escolar. Vamos colocar desta maneira, no degrau escolar. E é importante, naturalmente, que você amplie o seu conhecimento, tá? Bem, mas chega de conversa, vamos lá. A nossa proposta que nós vamos trabalhar hoje é a proposta de número 3, tá? Conforme coloquei lá na nossa agenda. Então você vai ver que a proposta de número 3 tem assim: convencer sobre o fácil pode ser difícil. E, gente, pode ser difícil realmente, tá? Você, a partir do momento que convence alguém, você pode se tornar um guerreiro, uma guerreira, viu? Porque convencer alguém sobre algo, sobre determinado assunto, não é algo tão fácil assim, tá? E aí nós temos o seguinte: a argumentação deve ser tão forte quanto a tese defendida. E aí nós vamos ver hoje o seguinte, porque para construir um texto dissertativo argumentativo, você normalmente tem ali como estrutura 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos, isso mesmo. E aí eu vou mostrar hoje como que você vai criar o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto, como são chamados cada parágrafo, tá? Então, você aluno, você aluna aqui, está me assistindo, eu te faço esse convite. Eu faço esse convite a você, no caso, né? Só aí melhorando a regência verbal. Para que você anote tudo que for pertinente na nossa aula de hoje, tá? Para isso, então, eu vou deixar um pouco em stand-by o nosso livro de atividades e eu vou partir para o exercício que eu vou deixar em PDF para vocês, tá? E aí eu vou explicando e automaticamente já vou fazendo essa parte comparativa dos elementos, eu vou estruturar cada elemento, cada parágrafo, vou comentar sobre as questões, porque hoje vocês vão colocar um pouco a mão na massa, tá bom? Vamos lá, então. Pronto. Aqui nós temos a tarefa de casa que eu vou deixar em PDF, tá? Atividade no caderno. Essa atividade você precisa realmente fazer no caderno. Como de praxe, eu coloco aqui um comentário, né? Eu mesmo escrevo, tá? Digo o livro que nós vamos trabalhar, falo as páginas, no caso, páginas 14 a 20, questões de 1 a 10, como tarefa de casa, tá? Isto é, toda vez que eu passo tarefa, né? Do livro de atividades, você deve realizar, mas pode entregar na semana seguinte, porque eu sei que a quantidade de questão é uma quantidade um pouco exaustiva, por isso que eu dou esse determinado tempo, tá? Então, toda vez que for aula de produção textual, pelo menos neste período online, se preocupe com a atividade que eu vou deixar em PDF, tá? Eu vi que muitos alunos ali me questionaram sobre isso, por isso que eu peço com muita atenção, muita delicadeza, que vocês assistam a nossa videoaula para que vocês tenham essas dúvidas respondidas, tá? E aí é preciso você pausar, se for possível, tá? Voltar, se for possível, porque a nossa videoaula ela é feita com muito carinho para que você se dê bem lá na frente, tanto na avaliação quanto na vida, tá? Até porque o processo de escrever texto é um processo que você vai levar para o resto da vida. Imagina você fazendo uma prova de vestibular, de concurso, seja o que for, você vai ter ali como um processo para entrar aquela vaga, adentrar aquela vaga por meio de um texto, tá? Então vamos lá. Além desta atividade descrita acima, responda a atividade no caderno, que é esta atividade que segue aqui, tá? E eu coloquei um comentário importantíssimo. Por favor, leiam com muito carinho e eu também vou ler nesse momento para que você esteja situado do que eu quero propor, tá? Vejamos aqui. Na aula passada, você foi levado à construção do processo de argumentação. Estão lembrados? Eu coloquei lá temas como meio ambiente, processo de inclusão, coloquei como liberdade de expressão, não é verdade? Coloquei preconceito linguístico, porque foram temas voltados ao processo de argumentação. Eu pedi que você escrevesse em 5 linhas exatas um argumento sobre cada tema. Alguns sentiram dificuldades pelo fato de eu já ter comentado no início da nossa aula. Acontece, é assim mesmo, tá? É tudo um processo. Você não vai ter conhecimento de tudo de uma aula para a outra, tá? Ou de uma noite para o dia e do dia para a noite. Veja, é tudo um processo, tá? Sobre temas específicos. Hoje, você lerá uma redação de uma aluna que cursou o Enem 2014. Neste mesmo ano,
o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, propôs a elaboração de uma redação a partir da seguinte abordagem: publicidade infantil em questão no Brasil. Então, veja, lá no Enem, para fazer a parte a etapa que equivale à construção de texto, o aluno, o candidato, ele já tem que ter informações prévias e ele nem sabe qual vai ser a temática da redação. Veja, aqui comigo você já sabe o que você vai ser trabalhado, em que você vai ser trabalhado, tá? Mas veja, você pode perguntar bem assim, como é que uma pessoa vai escrever algo sobre o que ela não sabe? E aí que está a importância de se manter conectado, tá? Normalmente, o Enem ele vai escolher temas que estejam voltados à atualidade, tá? Então, perceba que você precisa sempre fazer leituras voltadas à atualidade, tá? Meio ambiente atual é atual, mas provavelmente o Enem ou a banca do Enem não vai escolher, por hora, temas voltados ao meio ambiente, porque é um tema que todo ano está em alta. Então, o Enem, a banca do Enem, vai fazer uma escolha mais delimitada de um tema que esteve em alta nas redes sociais naquele determinado ano e por aí vai. Então, em 2014, o que estava em alta era a publicidade infantil. Você já assistiu alguma propaganda, por exemplo, de comida da McDonald's, e você viu que ali tinha uma criança comendo o sanduíche e dando a sugestão, de que tinha gostado e tal e tal. O fato da personagem infantil estar ali na propaganda é uma publicidade infantil, tá? Então, veja, o fato de propagar significa que, além de você passar a sua imagem, você também passa a imagem do produto e vice-versa. E se torna perigoso quando você passa a imagem de uma criança, tá? Isso pode ser associado a uma outra questão muito perigosa, tá? Então, veja, tudo que está associado ao fato da imagem pública da criança é algo extremamente perigoso, tá? Por isso que a publicidade infantil foi uma questão muito, muito, muito pontuada em 2014 e o Enem se apropriou disso para que os candidatos escrevessem redações voltadas a isso, tá? Continuando. Leia abaixo a redação da aluna Júlia Neves Silva Dutra, de Minas Gerais. Se possível, imprima e cole no seu caderno de produção textual, pois ele será extremamente necessário para que você responda as questões de 1 a 10 hoje. Caso não consiga imprimir, você deverá copiar em seu caderno, tá? Professor, mas eu devo copiar mesmo no meu caderno? Deve, turma. Felizmente, vocês devem, tá? Nós vamos retornar várias vezes a este texto. Hoje ele não vai ficar aí por acaso. Sempre nós vamos retornar a ele, assim como a outros textos. Mas ele, como foi o primeiro que eu trouxe de uma forma toda estruturada, então você deverá tê-lo no seu caderno, tá? Felizmente você deverá ter, seja impresso ou seja por meio escrito. Então eu vou saber se você não assistiu a minha videoaula por conta desta informação, tá? Se eu perceber que você não copiou o caderno no seu material, no seu caderno, eu já sei que você aí cometeu um errinho aí de não assistir a minha videoaula, tá? Então espero que isso não aconteça. Lembro-lhes também de que essa atividade de hoje, ela é fundamental, ela é de fundamental importância. Turma, novamente eu volto a apelar, tá? Essa atividade, ela é extremamente importante até o final do ano para a nossa disciplina, pelo menos comigo, tá? E também vai ser importante até o ensino médio, pois nós vamos entender o processo de construção de um texto, principalmente do gênero textual que nós estamos estudando, e da tipologia que nós estamos estudando, que é a argumentação, tá? Bem, e aí termino aqui com um comentário, mas enfim, vamos para o nosso texto. Vejamos o seguinte, nós temos aqui no nosso texto, um parágrafo que vai começar daqui a Revolução Industrial até produto, tá? Nós temos um outro parágrafo que vai começar a partir da mecanização da produção até determinada ação, então o segundo parágrafo. Nós temos aqui, para atingir esse objetivo, até consumidores conscientes, e logo o Estado deve estabelecer um limite, tal e tal, até médio prazo. Ou seja, no final nós temos 4 parágrafos. Ah, professor, pode ter o texto dissertativo argumentativo pode ter 3 parágrafos? Não.
tá? E eu vou te dizer o porquê. Pode ter até 5 parágrafos, mas normalmente ele é construído com 4, porque fica de uma forma extremamente estruturada. E é importante que você leve à risca isso. Tá? Se você escreve 3 parágrafos, uma banca de um vestibular ou de um concurso, ele vai considerar que você não tem domínio do processo argumentativo e que você não tem domínio, principalmente, do processo de um texto dissertativo argumentativo. Tá? Então veja o quanto isso é importante. Nós temos aqui algumas questões, tá? Por exemplo, o texto apresenta um título. Vamos lá. Se nós olharmos aqui, eu não coloquei um título, mas eu coloquei um tema, que é a publicidade infantil, a propaganda infantil, tá? Mas nós não temos aí um título. Professor, mas isso é errado? Não. Você, enquanto aluno, aluna, candidato ou candidata, você não é obrigado a escrever um título para a sua redação. Todo título de texto dissertativo argumentativo, ele é opcional, tá? Você coloca ou não. Se você está escrevendo para o Enem, para que a banca do Enem avalie, eles não vão retirar nenhum ponto pelo fato de você não ter colocado um título, tá? Agora, importante, você deve escrever baseado naquele tema. Qual foi o tema? Publicidade infantil em questão no Brasil, não foi isso? Então, o seu texto ele tem que estar dentro deste tema, tá? Se você foge disso, por exemplo, você fala sobre intolerância religiosa. Infelizmente, o seu texto ele vai ser atribuído uma nota 0, tá? Porque intolerância religiosa foge do tema que está sendo proposto, que é a publicidade infantil. Então, veja, tema é uma coisa e o título vai ser outra coisa, tá? Então, aqui nós temos aqui, como resposta da primeira pergunta, o texto ele não apresenta um título. Por qual motivo o título não está evidenciado? Pelo motivo que eu acabei de comentar, tá? Ele pode ser opcional, tá? E o motivo mesmo é que, como já temos um tema pré-estabelecido, então o título ele se torna opcional facultativo, tá? Nós temos, então, no primeiro parágrafo, umas informações importantes. Você vai ter que lembrar agora o seguinte, dos conceitos de frase, oração e período, tá? Então, veja, o que você aprendeu lá em língua portuguesa, nos anos anteriores, com os outros professores, e que está, com certeza, tendo essa retomada atualmente com os professores de língua portuguesa, você vai precisar aqui na nossa disciplina de produção textual, tá? Ano passado, para quem foi meu aluno, eu comentei sobre frase, tá? O que é frase? É todo enunciado que tem sentido, né? Então, se eu digo corpo de bombeiros, nós temos aí um sentido, então é frase. Agora, se eu digo bombeiros, corpo de, nós não temos nenhum sentido, portanto, não é frase, tá? E oração? Oração é justamente quando aquela sentença apresenta um verbo. Por exemplo, ocorrida é verbo? Sim, é um verbo, né? Deixa-me ver, trouxe é um verbo? Sim, é um verbo, do verbo trazer, assim como ocorrida é do verbo ocorrer, tá? Que mais nós temos aqui? Tornou-se, também no caso de tornou é um verbo, do verbo tornar e por aí vai. Isso significa, então, que ali nós temos uma oração. Mas, professor, e período? E aí, o período, nós precisamos pensar um pouquinho, porque nós temos período simples e período composto. Se a sua cabeça ficou embananada com esse monte de informação, não se preocupe, tá? Me pergunte no privado, eu faço questão de te relembrar, tá? Mas se você ainda continua não entendendo, vamos ver todas as formas para que você entenda, tá? Voltando para o período. No período nós temos uma oração, lembra que uma oração tem que ter um verbo? Uma oração é automaticamente um período simples. Se nós temos duas orações, então nós temos um período composto. Vamos ver aqui na prática. Olha só. A Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra durante o século XVIII, trouxe a necessidade de um mercado consumidor cada vez maior em função do argumento de produção. Nós temos aqui a Revolução Industrial até produção. E aqui nós temos uma marcação do ponto seguido. O ponto seguido vai dizer, opa, aqui acabou o meu período. A Revolução Industrial é o início do meu período. E o ponto seguido, ou o ponto final também, tá? E nesse caso, o ponto seguido, ele vai dizer, parou aqui o período.
Agora, dentro deste período, nós temos quantos verbos? Vamos ver. Ocorrida é um verbo, tá? Então, ó, um verbo, tá? Nós temos trouxe, é um outro verbo, tá? Que mais, que mais? Vamos ver aqui. Só temos dois verbos. Então, isso significa que nós temos duas orações dentro deste período. Isso significa que esse período é um período composto, tá? É muita informação, né? Mas olha aí, ó, veja, é algo que eu estou resgatando lá do oitavo, sétimo anos, tá? Então, isso não é algo novo para você. Se você sente que este conteúdo seja uma deficiência para você, me pergunte, eu vou te indicar exercícios, pergunte do seu professor de língua portuguesa também, não que eu não seja de língua portuguesa, eu sou, mas quando nós temos mais de uma ajuda, se torna algo eficaz para você aprender com maior qualidade, tá? Vamos continuar então, que aqui, ó, a nossa aula, eu falei que ela vai ter um cunho extremamente importante, ela está tendo. Aí, olha só, vejamos aqui, ó, já mostrei esse primeiro período, é um período composto. Vamos ver aqui, ó, para isso, até produzidas, tá? Porque aqui, ó, temos o ponto seguido e aqui temos outro ponto seguido. Significa então que nós temos uma outra oração. Se é simples ou composto, nós precisamos contar aqui o verbo, os verbos, tá? Vamos ver, nós temos tornou, porque o se ele não é verbo, tá? Se é uma outra classe de palavra, o tornou que é verbo, tá? Tornou é um verbo, ampliar é outro verbo, tá? Então significa que nós temos dois verbos, duas orações, automaticamente um período composto, tá? Então temos um período aqui, confere, temos um outro período aqui, tá? E vamos continuar. Nós temos aqui, ó, na sociedade atual, até publicidade, porque nós temos a marcação do ponto seguido, tá? Então, veja, nós temos aqui percebe como um verbo, o se não é verbo, tá? Ele é uma outra classe gramatical. Percebe é do verbo perceber, tá? Aqui neste período nós temos apenas o verbo perceber. Significa que esse período é um período simples, mas é um período. E depois nós temos de tal prática até produto. Vamos ver quantos verbos. Deve ser restringida, é uma locução verbal. Contamos apenas como um verbo. Deve é do verbo dever, ser é do verbo ser, restringir é do verbo restringir. Três verbos aí juntinhos, o nome disso é locução verbal, tá? Contamos apenas como se fosse um verbo. E nós temos aqui esta locução, nós temos garantir, que é um outro verbo, tá? Então, aqui nós temos duas apresentações aqui de verbo. Nós temos sejam persuadidas, tá? Locução verbal e comprar também. Aí nós temos uma construção muito maior. Na verdade, este período ele estava um período bem elaborado. E aí precisa ter muito cuidado. De qualquer forma, nós temos aí um período composto. O que eu quero dizer com tudo isso? Professor, por que o senhor separou por períodos? E aí vem uma indagação importante, porque quando você vai construir a introdução, tá? Todo esse parágrafo é a introdução de um texto dissertativo argumentativo, tá? E veja que foi uma introdução com 4 períodos, não foi com 4 orações, foi com 4 períodos. Se você passa de 4 períodos, eu, professor Henrique, vou entender que você está enchendo, sabe, colocando abobrinhas no seu texto. Infelizmente, eu vou fazer isso. Porque eu sou levado a entender que você não tem domínio do processo de escrita e não consegue criar ali indagações, ou melhor, não consegue criar informações com início, meio e fim. Tá? E eu consigo ver isso só pela quantidade de períodos. Assim como eu consigo distinguir da forma como cada aluno meu escreve, pela forma de alguns alunos não têm noção ainda do período, tá? É claro que nós somos levados a entender, a estudar sobre isso. Tá? Por isso a minha presença aqui, tá? Alguns alunos ainda não conseguem distinguir o que é oração de período, não conseguem pontuar muito bem ali uma locução adverbial, tá? Ou melhor, uma adjunta adverbial. E aí, por conta disso, eu consigo distinguir a escrita de todos os meus alunos. Todos. Então, não achem que
Você retirando da internet ou pedindo para outra pessoa fazer, eu não vou reconhecer. Eu vou reconhecer, tá? E aí eu vou chegar com você no privado, vou falar, opa, seja honesto, quem escreveu o texto para você, tá? Enfim, nós temos então, como eu comentei, a nossa introdução aqui. Confere? Esta nossa introdução, vejam bem o que eu vou dizer agora. Se possível, anotem. Se possível, marque este primeiro período de uma cor, com marcador mesmo. Esse para isso, até produzidas de outra cor. A sociedade atual, até publicidade de outra cor, tá? Os 4 períodos, os 4 de cores diferentes. E aí você vai escrever exatamente o que eu vou dizer agora. Aqui onde nós temos a Revolução Industrial, olha só, a nossa autora, que foi candidata do Enem de 2014, ela já ela cita um evento histórico. Aconteceu quando? Na Inglaterra, durante o século XVIII. Ela foi tão perspicaz, e é isso que você deve fazer. Ela resgatou um assunto antigo, já no primeiro período do nosso texto, tá? O nome que se dá a este mecanismo é alusão ao passado. Se ela resgatou o passado, é porque ela vai contextualizar, tá? Então, quando você for marcar, Revolução Industrial e tal, até produção, nós chamamos no texto dissertativo argumentativo de contextualização do tema. Nós também podemos chamar de tópico frasal ou de alusão ao passado, tá? Você vai escolher a forma que você achar melhor para você entender o que é isso, tá bom? Veja, turma, é extremamente importante que você saiba disso. Muito, 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 muito importante. A nossa disciplina esse ano, ela teve essa função, ela tem essa função de te fazer ter domínio da escrita, tá? E aí, a partir deste momento, nós vamos entrar em contato com a escrita de uma forma mais massificante, tá? Não exaustiva, mas mais massificante, tá? Também não com teor negativo, tá? Não quero isso de você. É porque realmente nós precisamos aprender a escrever de uma forma estruturada. Eu não estou dizendo que você não sabe escrever, tá? Eu tenho certeza absoluta de que você sabe escrever. Mas é preciso ter noção dos elementos estruturais de um texto, tá? Depois nós temos o seguinte, veja só. Para isso, o investimento em publicidade tornou-se um fator essencial para ampliar as vendas das mercadorias produzidas. Opa! A nossa autora aqui, ela está começando a resgatar o que ela falou de Revolução Industrial e trazendo para os dias atuais essa problemática. Então, veja que ela foi a fundo. Ela já trouxe questões voltadas à publicidade infantil, voltada lá, ó, como fator na Revolução Industrial, tá? E aí, por quê? O que isso tem a ver, publicidade infantil, com Revolução Industrial? E ela vai dizer aqui, porque houve uma necessidade de ampliar as vendas das mercadorias produzidas e, consequentemente, criou-se, então, uma ideia de que, para vender mais, era preciso colocar algo mais atrativo. E pensam-se, então, nas crianças, tá? Então, veja que a mesma forma que eles usam a imagem de uma criança para vender, a parte contrária disso é que se torna prejudicial para a imagem de uma criança, tá? Vamos lá, então. Vamos seguindo. Nós temos na sociedade atual, opa, ela já usou aqui um adjunto adverbial aí de tempo ou de lugar, tá? Na sociedade atual. Nós temos, sabe, algo ali, né, voltado tempo, lugar, não é? Mas está mais voltado para o tempo mesmo, na sociedade atual. Então, ela faz esse resgate e veja bem, turma, ela continua agora trazendo uma problemática da realidade brasileira ou repertório sociocultural, tá? Então, veja o quanto é importante que você saiba disso. Por fim, aqui no último período, ela apresenta uma tese. Turma, a nossa aula de hoje está muito interessante, muito mesmo,
tá? Mas em decorrência do nosso tempo, eu vou quebrar essa aula em duas. Quebrar, que forte. Vou dividir em duas, tá? Ó, tanto que em decorrência do nosso tempo, nem comentei sobre o segundo, parágrafo, terceiro e quarto. Mas não tem problema que na próxima aula eu vou retornar, tá? De qualquer forma, respondam as questões propostas e na próxima aula eu vou retornar ainda com este mesmo exercício, tá? Dúvidas me pergunte no privado. Eu espero que hoje você tenha entendido pelo menos a importância da introdução e na próxima aula eu continuo a nossa abordagem, tá? Peço então de vocês muita paciência, que as nossas aulas a partir de hoje elas serão assim, tá? Bem produtivas. Tanto que o nosso tempo ele passou bem rapidinho, né? Fiquem com Deus, dúvidas me procurem no privado e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau, turma!